pra ter, mas eu não sei te dizer nada sobre... Mas o Não, deixa. Dias de Amazônia é melhor do que o... Ah lá. Daí dá pra ver que são diferentes. Assim, Pera aí. eles pegaram a temática parecida, que é o... Tá verdinho, nem uma é separação Café de combinado. tal, 2.4. É diferente de gravar daqui e daquela parede. É, Certinho? certinho. Então, vou ser rápido para ninguém sentir dor. E se alguém quiser dormir, pode ficar à vontade. Obrigado, Alexandre, por ter me convidado para participar aqui do bate-papo combinado, para eu poder falar sobre como eu escrevo, essas coisas. Eu queria primeiro contar só um pouquinho de como eu comecei a escrever. E a Laia é prova viva de quanto eu comecei a escrever. Porque eu era tão... Eu sempre fui tão imaginativo que no ensino médio eu comecei a escrever história com os alunos da sala. E eu botava a galera que eu não gostava como vilão. A galera que eu gostava era o grupo que combatia os vilões, os professores eram os líderes dos vilões. Você fez um RPG. Não, eu fiz um gibi. Ele não só escrevia, ele desenhava desenhava e também. fazia os balãozinhos escritos. A gente juntou eu e um amigo, o André, na época, na sala. Eu escrevi toda a história. E os personagens eram os alunos da sala. E esse meu amigo que também desenhava, juntou nós dois, nós fizemos uma mangá da história que eu fiz. Então, que virou o negócio. A Lai lembra que ela estudou comigo. Ela é prova viva e cabal Era bem legal. das histórias que eu já escrevia. Mas escrever pra mim sempre esteve muito presente, porque a literatura pra mim sempre foi um refúgio. E esse é um momento um pouquinho sério do que eu vou falar, porque faz parte da minha vivência e faz parte do que eu sou. Meus pais nunca foram casados. Eu sofri literalmente no carnaval. Minha mãe conheceu meu pai no carnaval, tiveram uma noite e eu nasci em novembro. E até certo ponto da minha infância isso pra mim era muito natural, ser filho de pais separados. Depois que eu entrei na escola, que o pessoal começou a apontar o dedo, falando que seus pais não moram juntos, que não sei o quê, eu quase comecei a entrar numa depressão já criança, porque eu me achava muito diferente dos outros. Porque meus pais nunca viveram juntos, meus pais nunca tiveram um relacionamento sério. E eu sempre tive isso em mim, né? Enquanto eu comecei a estudar, porque criança é um bicho maligno. Vocês acham que não, mas criança é ruim. E o que me salvou da depressão foi a literatura. Foi literalmente o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Minha avó tinha aquela coleção de capa verde, dura, que era a coleção completa do Sítio. E eu lia muito aquilo ali e eu comecei a ver que uma literatura é uma coisa sensacional para a vida do ser humano. Criança, lendo o Sítio do Pica-Pau Amarelo, lendo as falácias da Emília, né, as falas da Emília, eu comecei a ver que o importante não é você ter uma família dentro de um lar, é você ter uma família que te retribui amor. E eu sempre tive muito amor, tanto da minha família materna como da minha família paterna. E quando eu entendi que família é amor e não um casamento, pra mim já não fazia mais... não me afetava tanto essas coisas assim da galera ficar me zoando, porque meus pais nunca foram casados, de eu ter que ficar indo na casa de um, na casa do outro, de não ter uma casa fixa, porque tinha épocas que eu morava com a minha mãe, tinha épocas que eu morava com meu pai. E isso se estendeu até o início da minha vida adulta. A Laia é prova viva disso também. Os almoços em lugares diferentes. Em lugares diferentes. E isso eu falo que foi a literatura que me trouxe. E quando eu percebi, depois de já mais lá para os 16 para os 18 anos, que, cara, se a literatura pôde fazer isso por mim, se ela trouxe esse sentimento que me livrou pelo menos aí uns 20 mil reais de tratamento psicológico, eu também posso escrever algo para poder tentar ajudar as pessoas de certa maneira. Não tão profundamente como me ajudou, mas chegar a ajudar as outras pessoas também escrevendo. E eu comecei escrevendo e eu tenho um projeto que está parado, mas está escrito, que é uma trilogia de literatura fantástica. Aquela coisa, né? Um jovem de 16 anos, tinha acabado de assistir Senhor dos Anéis, Harry Potter, o que você vai escrever? Fantasia. E eu escrevi uma história inédita, com coisas nunca antes usadas na literatura mundial. Dragões. Até uma poesia. Assim, super inédito, né? Dragões.
Só que a minha história, que é essa trilogia que está na gaveta, ela é um pouquinho diferente. O planeta Zammer, o planeta que eu falava, que eu escrevi, ele orbita entre duas estrelas. Né? Ele faz um movimento de 8 entre as duas estrelas. Só que para ele fazer um movimento em volta de uma estrela e chegar no meio das duas estrelas, tipo, levam centenas de anos. E os dragões foram aprisionados. E eles foram aprisionados após esse interstício das duas estrelas, e eles acabaram virando meio que uma lenda, porque as pessoas já não viam mais dragões, as pessoas já não acreditavam mais que existiam duas estrelas direito, porque como demorava muito para o planeta emergir, as pessoas foram deixando aquilo de lado. E quando o planeta vai chegando perto, no meio das duas estrelas, que ele é iluminado pelos dois lados, não existe sombra. Então os dragões eles conseguem fugir da prisão deles, e como não existe sombra, o fogo deles é maior, a força deles é maior. E a história começa momentos antes do planeta chegar nesse momento. Porque eu queria retratar que o medo, a apreensão, não está no que a gente não vê. O medo está justamente onde a gente enxerga e a gente não consegue confrontar. Essa foi a minha primeira grande narrativa que eu escrevi na vida. Está completo? Está completa, mas nunca vai ser publicada porque a minha escrita dos 16 anos para a minha escrita de hoje é muito diferente. Você está com quantos anos? Hã? Você está com quantos anos? 29. Eu tenho. Já deu quase 15 anos aí de vivência, de mudanças. Mas isso me ajudou muito, porque foi escrevendo essa trilogia, pra mim, que eu comecei a ver, cara, eu consigo escrever. Que é aquela coisa assim que você para e olha, né? Velho, eu consigo fazer algo e esse algo é escrever, eu consigo contar histórias. E eu percebi que eu era muito ruim. Literalmente. A Ana leu um pedaço do Zammer, ela sabe. Não era ruim. Mas assim, precisava melhorar muito. Eu falei, cara, pra mim tentar começar a fazer algo, eu vou primeiro estudar. Então, literalmente, eu passei uns 2 anos, 3 anos estudando, lendo, procurando coisas na internet, procurando livros sobre escrita, procurando livros sobre construção narrativa, sobre construção de diálogo, sobre construção de roteiro. Tudo que eu podia achar de forma gratuita, eu fui atrás. Porque dinheiro também nunca tive. Então a gente se vira com o que tem na internet. E quando eu comecei a ver, cara, agora eu tô manjando um pouquinho de escrita, eu vou começar a escrever e vou fazer um blog, que foi o Conto Pra Ler. E isso foi lá em 2013. Quando eu criei o blog, o Conto Pra Ler, eu publicava semanalmente um conto diferente. Eu fiquei publicando semanalmente contos diferentes entre 1 ano e meio a 2 anos. Toda semana eu ia lá e publicava um conto. Toda semana eu ia lá e publicava um conto. E o legal é que a galera começou a gostar disso. E as pessoas começavam a me dar temas. Paulo, escreve um conto sobre alguma coisa. Escreve um conto sobre esse tema. Ah, faz alguma coisa assim. E isso me ajudou muito. Porque com esse treinamento de fazendo contos, escrevendo coisas por mais de 1 ano, me deu muita habilidade para eu conseguir escrever mesmo. Porque escrita é exercício. Não tem nada além disso, é exercício e o seu olhar do mundo. Você tem que pegar o seu olhar do mundo e botar no papel. Pelo menos pra mim. E com o tempo, né, aí no blog as pessoas foram perguntando, qual que é a sua opinião sobre tal livro, como é que é a sua opinião sobre determinado livro, fala sobre esse livro aqui. Aí eu acabei aumentando o escopo do blog até o que ele é até uns meses atrás, porque eu tô num hiato lascado. Eu estou naquele momento que eu não sei o que eu faço com o meu blog, depois de 5 anos publicando. O Luciano tá ali só... Sei como é. Sei como é. Gente, vocês não têm noção, manter 5 anos um blog de literatura não é fácil, é complicado. Eu estou naquele momento em que eu quero evoluir o conteúdo, mas eu não sei para onde eu vou evoluir esse conteúdo. Mas voltando às escritas. No blog eu acho que tem lá, pra mim, o melhor conto que eu já escrevi na minha vida. Que é o conto assim que eu vou olhar e vou falar, cara, esse daqui é o conto que eu escrevi, que pra mim é o melhor que eu escrevi até hoje. Que é um conto chamado Despertar. Esse conto eu escrevi ele de uma vez. Ele conta a história do Luiz, que é um cara que tá indo pro trabalho, dentro do ônibus, na estrutural, e no engarrafamento, de repente, ele repara que o mundo parou. Todas as pessoas estão congeladas, todos os carros estão congelados, ele é a única pessoa, o único ser que se movimenta no meio da paralisia geral.
E quando ele repara isso, ele entra em surto dentro do ônibus. E ele começa, dentro do surto, daquela questão que ele precisa trabalhar, ele vai andando da estrutural até a W3 Sul, que é o local de trabalho dele. E por todos os locais que ele anda, todas as pessoas estão congeladas, os pássaros estão congelados e o tempo flui de uma forma diferente. Às vezes o sol demora 1 segundo para atravessar o céu, outras vezes o sol demora 5 minutos, às vezes demora 2 dias para atravessar. E ele começa a entrar em loucura dentro dessa questão, dessa paralisia universal. Quando ele chega no local de trabalho, ele é confrontado pelo ego, o sentimento dele de ego. Então ele descobre que ele está numa situação em que ele tem que confrontar os egos que comandaram a vida dele, ou os sentimentos que comandaram a vida dele até então, que é o ego, o desprezo, a ganância. E esse ponto, para mim, ele é muito especial e para mim é um dos melhores que eu já escrevi, porque ele tem uma influência muito forte do Aloysio de Azevedo. Porque um dos livros que mais me marcaram na vida é o Demônios, que é considerado a primeira ficção escrita no Brasil pelo Aloysio de Azevedo. Que esse conto, ele é um conto também que ele conta a história de um cara que de repente ele acorda e está todo mundo morto. E ele vai atrás da amada dele e ele consegue acordar a amada dele de uma semi-morte e eles começam a se transfigurar de acordo com que o planeta vai se transfigurando junto. Então eles são os únicos demônios vivos na Terra. E esse conto para mim foi o conto assim, que mais me arrebatou até hoje. Nunca li mais nada assim que me pegou tão forte igual esse conto Demônios do Aloysio de Azevedo. E para mim esse conto Despertar tá na... Sabe, eu acho que todo escritor tem, né? Aquela coisa assim que você pensa, não, esse daqui foi... Eu tava iluminado quando eu escrevi isso aqui. E aí partindo disso eu lancei meu primeiro livro de contos, que é o Conto para Ler Contos, nome nada sugestivo, né? Conto para ler blog, Conto para ler contos. Eu lancei ele somente em formato digital e-book e eu lancei ele em 2016. Eu lancei ele junto com a... Enquanto estava ocorrendo a Feira do Livro, foi em junho, julho, foi mais ou menos nesse período do ano. Foi julho. Né? Julho. E foi uma coisa muito louca porque eu juntei 5 contos que eu já tinha escrito e eu escrevi um conto a mais que se chama Catedral, que é justamente a Catedral de Brasília fazendo uma autorreflexão sobre a existência dela, em que a Catedral ela começa a se questionar o que aconteceu com ela, porque ela foi feita para ser ecumênica e do nada ela foi tratada para ser somente católica. Então a construção se questionando o que aconteceu na vida dela, que era para ela abraçar a todos e de repente ela só está servindo a um. E é esse conto que fecha o meu livro. E eu fiquei muito feliz que quando eu publiquei ele na Amazon, em questão de... em um ano, né, que estava na Amazon, eu tinha mais de 1.600 leituras, mais de 1.600 downloads. E isso pra mim foi... como é que se diz? Além de todas as expectativas. Nossa, demais, além de qualquer outra expectativa, porque você tem um e-book que teve uma repercussão tão grande e que as pessoas liam e iam falar comigo, eu botei meu e-mail, eu recebi muitos e-mails. Eu perdi as contas dos e-mails que eu recebia de pessoas do Brasil inteiro falando, nossa, eu li, gostei muito, e as pessoas falavam que gostavam mais do Despertar, que está no livro de contos. Você deu spoiler, que era o seu preferido? Não dei não. Mas esse livro de contos ele é meio louco, porque todos os contos têm alguma coisa de fantasia, não é igual Despertar, que o mundo para, as pessoas não se mexem, e algum viés psicológico. Eu tenho um outro conto do Otávio, que ele está preso na rotina e ele não percebe que ele está preso na rotina e o mundo simplesmente está destruído ao redor dele, mas ele está tão preso na rotina, tão habituado a fazer as mesmas coisas todos os dias, que ele não consegue ver o que está em volta dele. Eu tenho só que tem um conto do outro que o pessoal gostava muito também desse livro de contos, que é o Diário de John Robson Miller, que foi até o Tom que pediu para eu escrever esse conto, que é o diário de um cara da Segunda Guerra Mundial, que ele foi recrutado à força para ir, só que como ele era um dos poucos que sabia ler e escrever, ele não foi para a linha de combate. Ele ficou no local onde eram consertados os aviões, os equipamentos, e ele começa a entrar em surto psicótico, ele começa a viver sonhos dentro da realidade. Então eu gosto de fazer essa mistura, né? E a repercussão do livro de contos foi tão legal que no início do ano passado uma editora entrou em contato comigo falando, nossa, a gente viu o seu livro, a gente gostou e a gente quer te publicar. Eu não vou falar o nome
editora porque tá gravando. Pause aí, aperte pause. Aperta o pau. Depois eu conto. O Rogério até viu o momento disso. Que é uma editora que é de fora do Brasil, que eu fiquei, caramba, que legal, eles querem me publicar. E eles queriam me publicar, que era justamente esse daqui, Clarice. E eles queriam me publicar sem cobrar nada, porque eles falaram que gostaram do que eu tinha escrito, que eles queriam apostar, porque a editora estava mudando a forma deles, que eles estavam buscando autores específicos para poder publicar de forma tradicional. Só que aí depois eu descobri que a editora não era essas coisas, daí deu uma série de problemas, e eu acabei não publicando com eles. E nesse meio tempo também, no ano passado, eu participei de um concurso do André Viana, né, o mestre do terror nacional, em que ele abriu um concurso e ele falou, eu quero publicar uma antologia, que essa daqui é a Antologia Sombria, e o conto tem que ser de terror ou sombrio, e ele tem que se passar no Brasil. E eu escrevi um conto chamado Carrancas, que ele se passa na cidade de Penedo, em Alagoas. Quem não conhece, ponha no itinerário para conhecer Penedo. É uma das cidades históricas mais bonitas do Brasil que eu já conheci. Maravilhoso. É linda. E Penedo é a segunda e a terceira cidade mais antiga do Brasil. E ela é uma das poucas cidades brasileiras em que você consegue ver todas as escolas arquitetônicas no mesmo local. Então você tem desde o colonial português até o pós-modernismo dentro. E tudo muito bem conservado. E Penedo, ela margeia o Rio São Francisco. E lá tem a cultura muito da carranca, né? Todo mundo aqui conhece a cultura da carranca. Aquelas caras de madeira feia, elas foram criadas por pescadores do Rio São Francisco, porque no Rio São Francisco tem a mitologia do caboclo d'água, que ele vira as embarcações para comer os pescadores, que é um demônio da água, né? O caboclo d'água. E os pescadores falam que para você não ser atingido pelo caboclo d'água, os pescadores, eles falam que você tem que ter uma coisa que seja mais feia do que o caboclo dentro do seu barco. Então eles esculpiam as carrancas, botavam na proa do navio e aquilo afugentava o caboclo d'água. Depois as religiões afro-brasileiras puxaram a carranca também para afastar maus espíritos, essas coisas. E o conto eu falo sobre isso, só que no meu conto as pessoas são mortas e o crânio delas é usado para esculpir as carrancas, porque é uma oferenda para o caboclo d'água. E entre 700 contos enviados para o André Viana, eu fui um dos 40 selecionados. E para minha sorte, para minha alegria também, eu fui o conto número 13. Então, com um livro de terror, você ser o 13º, é foda. Eu fiquei muito... Não, foi muito legal. A gente foi para São Paulo na loucura de carro para fazer o lançamento. Foi muito legal. Dizer que foi uma experiência muito bacana participar disso aqui. E agora eu vou chegar no Clarice, né? Que é o meu livro solo. É uma novela que foi publicado pela Penalux agora desse ano. E a Clarice é engraçado porque ela começou como um conto. Ela não começou como uma novela. E ela começou com totalmente diferente do que é esse aqui. Completamente diferente. Eu tive a ideia de escrever esse livro enquanto eu estava ouvindo Maria Bethânia. Eu estava escutando a música Na Primeira Manhã, que é do Alceu Valença, só que cantado pela Bethânia. E nessa música tem uma parte que fala, na primeira manhã que te perdi, eu estava mais cansada aqui sozinha. Aí eu falei, caralho, como é que é isso? O que significa isso? Na primeira manhã você está mais cansado do que sozinho. E na segunda manhã também tem outra estrofe lá que eu não lembro agora. E eu comecei a escrever uma história de uma mulher que se deitava com um cara, só que ela não tinha percebido ainda que tinha se deitado com um cara, que não sei o que, era uma coisa meio ainda bem embrionária, né? Aí eu deixei de lado e falei, não, deixa eu pensar melhor como é que eu vou escrever isso, porque tá faltando um toque do que eu gosto de escrever, porque tava muito real. Não tinha nada de fantasia, não tinha nada extrapolando a realidade, estava tudo muito real a história. E você mandou como um conto para participar de um concurso, né? Para participar de um concurso, tanto que eu nem mandei pro concurso, porque depois, quando eu comecei a rever a história, eu comecei a parar para pensar, velho, eu quero contar a história de uma mulher forte. Eu quero contar a história de uma mulher que, dentro da adversidade, conseguiu florescer. Conseguiu ser alguém na vida.
E eu também quero aproveitar aqui, contar uma história, eu também quero homenagear as mulheres da minha vida. Que é, eu fui criado por mulheres. Eu fui criado mais pela minha mãe e pela minha avó materna. E na casa delas eu era o único homem. Então eu falei, cara, eu preciso escrever algo para homenagear essas mulheres que me criaram. A participação masculina na minha vida foi meu pai. Só que meu pai, entre 9 mulheres, você acaba tendo mais referências femininas dentro da sua vida. E por conta disso eu vi muita coisa acontecendo dentro da minha casa. Eu vi familiares minhas sofrendo estelionato, por conta que se apaixonavam por caras que eram um 7-1. Eu vi violência doméstica, porque traziam pessoas para dentro de casa e não era lá essas coisas. Então eu comecei a parar e pensar assim, eu falei, velho, como que eu escrevo uma história de uma mulher que represente a força das mulheres da minha família? Aí eu comecei a parar e pensar, velho, a minha avó, todas as ressalvas que possa ter pela minha avó, ela pra mim é uma das mulheres mais fortes que eu conheço. Porque ela foi contra a família, veio para Brasília casar com quem ela queria casar, não aceitou casar porque os pais queriam que ela casasse com determinada pessoa, abdicou de uma herança para poder viver o amor dela. Chegou em Brasília, meu avô alcoólatra batia nela, que não sei o que, ela lá na década, meio da década de 80 pro final da década de 80, quis se separar dele porque ela não queria viver apanhando de um homem. Criou 5 filhos sozinha praticamente. Pra mim essa mulher é forte. É uma das mulheres mais fortes que eu conheci na minha vida. Como é que eu homenageio uma pessoa que tem uma vida tão forte, tão densa, que tem um filho que é dependente químico e mesmo assim nunca deixou retubiar por conta daquilo, sempre enfrentou o problema. Tem algumas coisinhas, né, mas sempre tá ali buscando o melhor pro filho, buscando o melhor pra família, buscando o melhor pros netos, pros filhos dela. Eu falei, velho, eu vou começar essa história na cidade da minha avó, que é Novo Oriente, que é uma cidade lá no Ceará, no interior do Ceará. Eu falei, caralho, pronto, já tenho o ponto de partida da história. Eu vou homenagear a minha avó contando a história de uma mulher forte, que é da cidade dela. Como eu começo isso? É assim que vai começando, né? Como a gente, pelo menos pra mim, como eu conto uma história. Aí eu parei pra pensar, velho, minha avó fazia aquelas viagens de retirante. Aquelas viagens assim que ela pegava, botava dentro do ônibus e passava 30 dias no Ceará. E na minha família, ela tanto tem no Ceará como no Piauí. E Novo Oriente era a nossa base. A gente saía de Novo Oriente, ia pra Teresina, voltava pra Novo Oriente. Ia pra Fortaleza, voltava pra Novo Oriente. Eu não tenho lembrança de chover em Novo Oriente. Isso sou eu, não tenho lembrança da chuva caindo em Novo Oriente. A gente ia pra praia, no delta do Parnaíba, na praia tava chovendo. Mas em Novo Oriente não tava. Aí eu falei, velho, vou usar... Não, calma. Mas não chegava lá, eu comecei a pensar, não, então eu vou pegar essa minha vivência, que eu tenho muito forte de sempre lembrar de Novo Oriente, uma cidade seca, e vou retratar isso. Por que a chuva não chove lá em Novo Oriente? Que a maioria já leu, né? Tem a justificativa da história, que a tetravó da Clarice se deitou com um querubim, e por conta disso a chuva foi um pecado muito grande e decidiu não chover mais naquela cidade. E pela tetravó dela ter se deitado com um querubim, ter misturado sangue angelical com sangue mortal, todas as mulheres da família nascem as mais belas, e todo homem que se deita com elas fica louco, por conta do sangue angelical misturado com sangue de mortal, porque o homem não está acostumado em ter contato com o angelical. O homem já naturalmente não é acostumado a ter contato com mulher, que já maltrata, já abusa, já faz não sei o que. Imagina com sangue angelical. Não, mas não é verdade? Aí eu comecei a contar isso, porque eu falei, velho, é um ponto de partida legal para mim contar a história. Porque eu já estou pegando do que historicamente a mulher é maltratada. A mulher sempre foi maltratada historicamente pelo corpo. A mulher sempre foi tratada por ser um objeto. A mulher nunca foi tratada por ser pessoa. E isso eu tenho essa visão, eu, Paulo, porque graças a Deus eu fui criado por mulheres. Porque eu acho que se eu tivesse uma vivência, um crescimento mais dominado por homens, hoje eu seria muito mais babaca.
todo mundo é um pouquinho babaca, né? E aí eu comecei a contar a história dela, de uma mulher bela, uma mulher que todos os homens ficam loucos para possuí-la, e aquele possuir mesmo, assim, querer te usar e ficar louco, te esquecer, porque a loucura do homem, no geral, do machismo, é isso. Você fica louco para possuir aquela mulher, depois que você tem ela, você vira as costas e você não quer mais ver. Essa é a sina dos Araújos, por isso que ela é a última Araújo. Porque a beleza dela não é só a beleza do corpo, também eu queria trazer essa questão do machismo, do homem ver a mulher como objeto, não ver a mulher como um ser, como um indivíduo. E isso que acontece na Clarice eu vi na minha vida, no dia a dia. Eu vi durante o meu crescimento, ver homens tratando as mulheres da minha família como objetos. E eu retratei aqui no livro, eu tratei aqui na história e botei, cara, pra mim esses homens são loucos. Porque eles não conseguem ver a fagulha divina que tem na mulher e não respeitar. Eles só querem possuir. Aí começam as críticas, né, sociais dentro do livro. A Clarice, por ser tão bela, por ser tantas essas coisas, ela acaba sendo levada para trabalhar com tráfico sexual infantil em Fortaleza. E não foi à toa que eu escolhi Fortaleza, na década de 90, que é quando se passa a história do livro. Fortaleza era a capital considerada internacional do tráfico sexual infantil. Em Fortaleza desembarcava crianças de todos os países para ser vendidas para tráfico sexual. E isso é história do nosso país. E é mais louco que eu, quando criança, ia para Fortaleza, eu via meninas na beira da praia. Isso continua, tá? Continua. Não, mas assim, você vê, quando eu era menino, eu via aquele monte de menina na beira da praia, e os caras abordando e levando, e pra mim aquilo era, não. É conhecido. É conhecido. Depois de velho, que eu comecei a entender o que era aquilo. Que eu falei assim, velho, como que a gente vive num mundo tão doente, em que isso pode ser normalizado, Então aqui é uma denúncia também, falando sobre o tráfico sexual infantil, de como ele acontece. Para quem leu o trecho, vou dar um pequeno spoiler, fala que a cafetina, quando ela cai, a Casa da Luz Vermelha, quando cai por conta de denúncias. Mas os frequentadores eram vereadores, eram juízes, e eram pessoas que facilitavam a venda das meninas para o exterior, que falsificavam certidões de nascimento. E isso eu não tirei da minha cabeça. Isso, o José vai gostar agora, isso eu fiz um estudo histórico para poder botar no livro. Porque é assim que funcionam as coisas. Só que a Clarice é a Clarice. E ela começa a perceber que para ela poder modificar o mundo, modificar as coisas como são, ela primeiro tem que se modificar. E por questão de um frequentador da Casa Luz Vermelha que abre as portas do conhecimento para ela, ela começa a estudar, ela começa a se formar, ela começa a perceber que a matéria interior é mais importante do que a casca. Então, a partir do momento em que ela começa a estudar, que ela começa a botar o conhecimento dela na frente do corpo dela e começa a impor esse respeito, ela começa a modificar as coisas ao redor dela. Aí ela chega em Brasília, já como deputada eleita, e tem toda aquela coisa sobre a corrupção e tal. Mas para mim escrever Clarice foi isso. Como escrever uma história em que eu homenageei todas as mulheres que fizeram parte da minha vida. Como escrever uma história em que eu pegue tudo aquilo que eu vivi, tudo aquilo que eu presenciei de mulheres sendo lascadas na vida por conta de homens estúpidos, botar numa história de uma forma que não fique... duas maneiras, né? Não fique massivo, não fique cansativo de você estar vendo sempre a mesma mulher, sempre a Clarice, lutando contra tudo. E também que eu, como homem, que foi uma preocupação que eu tive imensa, tanto que toda mulher que eu vejo que lê a minha história, eu pergunto, eu consegui retratar uma mulher forte? Porque eu fugi de qualquer tipo de clichê, qualquer tipo de estereótipo, qualquer coisa, para não banalizar a mulher. Eu queria trazer uma história de uma mulher forte, que dentro da diversidade conseguiu trazer as coisas. E aí vem outros elementos dentro da história, tem a Viúva das Dores, que é a fofoqueira da cidade, tem o prefeito João Barata, que é sempre reeleito por trâmites escusos, né, da política local. E é isso, Clarice. Foi uma história que eu gostei de escrever. É uma novela, que a gente estava até falando, né? Por que eu escolhi novela? Primeiro, o ensinamento do Stephen King. Ele falou que se você pega um livro para ler e dentro de 1 hora de leitura
você não está fisgado pela história, você pode esquecer aquele livro que ou você não está preparado para o livro, ou o livro não está preparado para você. O meu livro você lê em 1 hora. Então... Eu cumpri o protocolo. Cumpri o protocolo. E eu também escolhi novela porque novela ela é mais elaborada do que um conto. Ela tem personagens adjacentes que têm conclusões. Conto geralmente é só um personagem que é a conclusão única dele. E novela ela tem um contexto histórico que eu acho lindo. Lindo. Que foi o que eu escolhi escrever a Clarice como uma novela. Lá em 1700, 1800 e bolinha, quando poucas pessoas tinham acesso à educação, que poucas pessoas sabiam ler, novela que transmitia histórias. As pessoas escreviam novelas, histórias curtas, de autoralidade, tanto que quem já leu, se reparar bem, se você lê o meu livro em voz alta, você decora. Não que você decore, mas você consegue ter uma verbalização muito mais fluida, porque ele foi escrito para ser falado. Ele não é escrito apenas para ser lido, ele é para ser lido e ser falado, que é uma característica da novela. Porque o que acontecia lá naquela época que tinham muitas tutoras, né, e tutores? Eles iam nas bibliotecas, eles iam nas casas das pessoas ricas, liam a novela, voltavam para os aprendizes e repassavam aquela história de forma oral. Olha que coisa bonita. A novela é um tipo de produção literária em que a premissa dela é o compartilhamento. Em 1970, nessa década aí também, tinha muita força, né, a novela. Tinha. Porque eu me lembro de muita fotonovela. Também, que foi a evolução já da novela e tal. Mas eu acho linda o contexto histórico da novela, porque você olha assim, caramba, é uma história que eu consigo ler de uma vez rápido, é uma história completa, é uma história profunda, e que eu consigo oralizar ela para outra pessoa que ainda não sabe ler, ou para outra pessoa que não teve contato com aquela história. Eu falei, eu acho que a gente precisa resgatar um pouquinho disso de compartilhar. Por mais que as pessoas não saibam o contexto de o que era uma novela, por que era uma novela, mas pra mim aqui já tá servindo. E eu tô achando legal porque muitas pessoas que leram estão vindo falar pra mim, nossa, eu não fazia ideia que novela era tão bom de ler. Eu falei, rapaz, senta aqui que a gente vai conversar. A vantagem da novela é o dinamismo, né? Exatamente, é que todo mundo aqui tá falando, nossa, eu leio e flui, né? Consegui cumprir meu papel para escrever uma novela, que é uma história que tem que fluir. E Clarice é isso. Acho que quem leu ou quem está lendo, que tiver alguma dúvida, porque eu acho que eu falei tudo que eu tinha que falar sobre o livro. A capa. A capa foi legal. Foi outra novela, né? Foi outra novela. A Penalux, ela não trabalha com imagem. Se vocês verem, a capa da Clarice é uma imagem, foi desenhada, é uma ilustração. A Penalux trabalha com fotomontagem. Você fala alguma coisa, eles fazem uma imagem no Photoshop e a sua capa, a não ser que você queira pagar para o ilustrador para ele fazer a sua capa. O Rogério aqui também é da Penalux, ele sabe como é que é. E eles perguntam, quando você vai lançar o livro, quais as referências que você tem para a capa que você quer. Tipo assim, o que você pensa da sua imagem? Aí eu falei, nossa, estou nesse momento. Você tá nesse momento. Aí o louco chega pra eles e fala bem assim, eu imagino uma ilustração estilo Caribé. Quem tem o celular? Deixa eu botar a ilustração que eu mandei pra eles, me presta aí, amor. Ai, peraí. Estilo do... Quem aqui conhece Caribé? Caribé. Caribé. É um artista, não é? Ele é um artista plástico argentino. Ele ilustrou 100 Anos de Solidão. Então, pra mim, um cara que é apaixonado por 100 Anos de Solidão, tá escrevendo realismo fantástico, eu tenho que botar Caribé no meio. Eu quero uma mulher grande, com um monte de homens em volta dela, pequenos. Eu quero um anjo voando, uma árvore no fundo, e eu quero os tons verde, marrom e vermelho. Aqui, ó. Você é humilde. Se vira. Só que eu mandei assim, depois que eu mandei eu falei, velho, essa capa vai ser uma merda. Como assim, verde, vermelho e marrom numa capa? Como assim, um tanto de coisa? Aí eles me mandaram um e-mail, Paulo, a ilustradora não está captando. A capista, ela não está captando o que você quer da capa. Aí eu falei, não, mas não precisa... Aqui, essa aqui é uma ilustração do 100 Anos de Solidão, se vocês forem passando, que é do Caribé.
E essa passagem para mim é uma das mais lindas do livro, que é quando um dos dois personagens se deitam pela primeira vez, que eles consomem um amor verdadeiro e eles viram borboletas. É uma representação linda do que é o amor verdadeiro, né? Aí a capista, não entendendo o tanto de referência que eu botei botar na capa, ela falou, vou ler o primeiro capítulo, porque vai que... Aí que eu entendo o que ele está falando. Ela leu todo. Uma hora, né? Aí ela gostou muito da história e ela conseguiu fazer essa ilustração maravilhosa para Clarice. Foi ela que desenhou? Foi ela que desenhou. E eu não sei nem como agradecer isso aqui, porque pra mim a capa ficou muito melhor do que eu tinha imaginado. Porque literalmente é uma mulher que foge dos padrões de beleza, porque ela não é branca, ela não tem o cabelo completamente liso, ela não tem o corpo bem desenhado, mas ela é bela. E quem lê o livro vê que em nenhum momento eu digo como a Clarice é. Eu só digo, ela é bela e os homens ficam loucos a partir dela. Porque eu queria instigar no leitor a questão dele imaginar o que é uma mulher bonita pra mim. Porque a beleza é íntima, cada um tem um tipo de beleza diferente. E no momento em que eu vi ele fala, Clarice é bela, e você para e pensa, o que é bela, velho? Você vai botar o que você acha de mais bonito pra ser essa mulher. E pra mim ficou linda a capa, os tons ficaram... Exatamente o que você tinha imaginado. Exatamente o que eu tinha imaginado. Na hora eu pensei, velho, como é que vai combinar vermelho, Verde marrom. verde, marrom, que não sei o quê. Mas ficou bem legal porque a questão da chuva, né, da seca, que não chove. E é isso. E é o oposto de ser solidão, né? Que tem uma parte lá que passa anos chovendo, separado. É, passam anos, que tudo fica Que as mofado. bananeiras lá se estragam. É. Mas aqui é... E a chuva que é uma personagem, né? Tanto que um dos diálogos que eu mais... O livro não tem muitos diálogos, justamente por conta da oralidade. Porque diálogo dificulta a oralidade. Mas no final eu terminei com diálogo. E o diálogo do final pra mim é um dos diálogos que eu mais gostei de escrever, é o do final, que é do anjo com a chuva. O livro não acaba com a Clarice, o livro acaba com o anjo e a chuva. Você não pode contar, Eu não posso né? contar. Doido pra contar, né? Doido pra contar, mas Chegou pra ela. Já vai chegar no diálogo. você já vai chegar no diálogo. Mas pra quem leu ou quem tá lendo, vê que eu não uso muito diálogo, por conta da questão da oralidade, porque oralidade é como se você estivesse contando a história pra alguém. É como se eu aqui estivesse contando pra você com as minhas palavras a história. E diálogo dificulta isso. Então quando você vê é uma frase solta, diálogos são poucos, isso tudo por conta da característica de novela. Não é uma coisa assim que eu quis fazer, não, eu quero fazer assim, não. É a característica do texto que ele exige mais isso. Então, falei muito? Até que ponto você construiu, tipo assim, riscou no papel, tipo assim, tô zerado. Até que ponto você se riscou a história assim na sua... Para escrever ela. A materialização da história e até que ponto que você deixou a coisa ser uma criação assim, estou no computador e estou criando. Aí é que tá, eu tenho um problema muito sério. Por exemplo, eu só consigo escrever uma coisa quando eu consigo ter exatamente como ela é do início, meio e fim. Por exemplo, Clarice, eu comecei a pensar, vou fazer... Isso tudo foi da minha cabeça. Depois que eu pensei, tem a Clarice, tem um anjo, tem um relacionamento, tem a questão do prefeito e tal. Depois que eu montei a história todinha na minha cabeça, eu escrevi um roteirozinho básico do que eu queria contar. Aí fui acrescentando, que é aquela coisa, né? Vou botar isso aqui, não ficou bom, vou tirar o roteirinho básico. E a partir do roteiro, eu comecei a escrever. Mas você já tinha tudo Tudo na cabeça. Tudo pronto. Tudo pronto. Assim. É. Tecnicamente falando. Tecnicamente falando, tudo pronto. O que vai na hora de escrever é na hora que a gente empolga, né? Uhum. Que é, por exemplo, na parte que eu tava falando com ela, o que eu mais gostei de escrever é no capítulo da Clara. Que é eu contando a história da mãe da Clarice. Porque eu vi que havia uma necessidade de eu contar o que era o folclore da família dos Araújos. E de como, porque, por exemplo, a Clarice, a única companheira de família dela é a velha Araújo, que é a avó dela. Que eu, de propósito, não quis botar o nome. Porque já que é um folclore, existem folclores que você não sabe o nome dos personagens. Você só sabe por ser tal pessoa. Então
Então, por exemplo, a velha Araújo, que é a avó, eu falei, velho, mas a avó, cadê a mãe? Por que a família realmente é isso? Porque até então eu não tinha contado como que a família dos Araújo vivia com a maldição, né, do querubim. E o capítulo da Clara é o capítulo que mais tem realismo fantástico. É onde mais as coisas extrapolam, onde mais as coisas acontecem dentro do realismo fantástico. Aí eu empolgo, né, por exemplo, a questão do mágico, da mulher barbada. Você viu? Do mágico que vira a carta ao contrário e fala, em vez de abracadabra, cabra sem barba, aparece um demônio. Então assim, tem hora que a gente empolga escrevendo e tal, mas pra mim, eu falo isso muito particularmente, é mais fácil eu conseguir empolgar na escrita sabendo onde eu tenho que chegar. Porque eu já sei que eu tenho que chegar naquele momento. Então o que eu fizer aqui no meio tá valendo, porque eu vou chegar naquilo que eu sei onde eu preciso chegar, aí eu não fico perdido. Mas é interessante porque Frei Beto falou que um escritor nato, ele quando senta para escrever alguma coisa, ele já tem ideia do início, meio e fim, da história inteira. Senão ele não é um escritor. Eu tô no caminho certo. Outra coisa que eu achei muito legal no livro foram as metáforas e também gírias assim, que se mesclam entre o que era calma, que era muito mais utilizado, mas com coisas que são utilizadas mais recentemente, digamos assim. Então eu achei muito legal porque eu convivo com uma senhora de 87 anos. Então muita coisa assim que eu até falo, muita gente não conhece, ver o livro e falei, gente, que maravilhoso. Mas isso é da minha vivência, da minha família, ser origem nordestina, a família da minha mãe, e de eu passar 30 dias a cada ano no interior do Ceará. Imagina tanto de coisa, tanto de anedota que a gente não escuta no interior, o tanto de expressão que você olha assim, por exemplo, tem uma expressão que eu acho que eu uso no capítulo da Clara, se você continuar batendo a perna tão forte na terra, você vai encurtar a canela. Sim. Gente, isso escutava no interior do Ceará, não é uma coisa assim que eu tirei. Ou então com a frase também, quando a menina abandona a boneca pra se ensaboar com sabugo de milho. É conotação sexual. E isso é utilizado no interior, porque quando a menina começa a usar o sabugo de milho é porque ela já tá sentindo desejo, não sei o quê. Tá viçando, né? Então, assim, muitas das coisas do livro é justamente desse confronto. Era legal porque eu ia pro Ceará, aí eu passava tipo um mês lá, voltava pra escola, aí eu começava a falar, vocês estão de resenha. Aí o pessoal olhava assim, o que é resenha? Ou então, nossa, me deu vontade de comer mucunzá. O que você tá falando de mucunzá, que não sei o que? É bem isso mesmo. Muito legal. Você falou muito do Gabriel Garcia Marques, que é assim, que é nítido, logo Não. né, até pela própria capa e toda essa explicação, toda a sua influência. Mas é muito provável que você tenha influência, como você falou do Monteiro Lobato, que você tenha influência de autores, não digo necessariamente de realismo fantástico, mas de autores que flertam com essa temática no Brasil. Isso é que a gente vê muito em novelas regionais brasileiras, né? Novelas de TV mesmo, telenovelas. Me lembrou muito Dias Gomes. Eita, Dias Gomes. Eu fiquei lendo, eu falei isso pra você, o tempo todo lembrando de novela do Aguinaldo Silva. Pra mim é uma novela do Aguinaldo Silva. Que é Porto dos Milagres, o que tá agora o Sétimo Guardião. Gente, Mas porque ele tá seguindo a tradição do Dias Gomes, né? Tá usando até os Pois é, eu lembrei muito do Dias aquela coisa do Gomes. lobisomem, Exato. da mulher gorda que fica comendo até esse Exato. colorido. A mulher de branco. Porque os personagens eu conheço, Dias Gomes, gente, eu não sou porque noveleiro. muitas dessas novelas dos anos 70 e anos 80, claro que eu peguei mais as dos anos 80, né? Mas elas tinham esse teor mesmo de realismo fantástico, que eu não sei se já era uma referência direta ao Gabriel Garcia Marques, mas eu acho que a gente tem uma tradição de realismo fantástico nacional extremamente rico, porque o folclore brasileiro é extremamente rico, né? E que a gente não explora, sabe? E que ver um autor tão jovem como você escrevendo um livro e retomando talvez essa tradição, né, essa linha, eu acho que é muito, dá muita esperança, sabe,
Obrigado. Porque nesses tempos, por exemplo, de leitura rápida, né? Eu não vou entrar muito no mérito porque vai envolver também questão de poesia, mas, por exemplo, hoje quando você publica no Instagram um poema, né? As pessoas não leem se o seu poema tiver mais do que 3 estrofes, né? Você tem que colocar uma imagenzinha num quadradinho que diga que está ali. De preferência tem que ser autoajuda. Tem que ser aquela coisa bem assim. Ou então política. Ou então, política. Não, mas... Se eu for fake news, mas é outra história. Então eu vejo assim, o fato de ser um livro pequeno, tanto que não chega a ser considerado romance, né? É uma novela. Já é um convite para as pessoas retomarem, sabe, essa leitura. Aqui eu fui bem... E a tradição temática do folclore brasileiro. Aqui eu fui bem 2 coisas. Quando eu quis publicar uma novela primeiro como livro solo, físico, eu fui bem traficante. Eu vou dar uma picada da droga, se o pessoal gostar quando tiver com um livro de 80 páginas, eu já compro. Mas também por conta de ver isso que a gente está vivendo. Por exemplo, a crise no mercado literário não é uma crise só de culpa dos editores, de que não vende livro, também são dos leitores que estão mal acostumados. Principalmente do brasileiro que lê pouco e do brasileiro que se amedronta com muitas páginas. Eu publicar isso daqui, eu vou ser bem sincero, Clarice não é o meu primeiro livro que eu tenho concluído. Eu tenho 3 romances escritos lá em casa, que eu quero publicar nos próximos anos, e já estou com a ideia de escrever mais um 4º. A Ana que fica ouvindo minhas loucuras de escrita. Mas eu quis publicar isso aqui primeiro para mostrar para galera, literatura contemporânea não precisa ser um romance maçante. Tá aqui. Pode ser altamente brasileiro. Aqui, se vocês verem, não tem um termo estrangeiro, quanto tem erros de português, que são erros que eu quis botar, são erros de fala coloquial, para quem leu com mais atenção. Tanto que os capítulos que se passam no Novo Oriente, os personagens falam de uma forma diferente dos capítulos que se passam em Salvador e dos capítulos que se passam em Brasília. E isso foi de propósito, porque isso você falando sobre escrever e tal, isso é uma visão que eu tenho o que eu quero ser como escritor. Vou dar um contexto histórico rapidinho. Hoje, os grandes escritores brasileiros, os consagrados, são todos escritores que viveram na ditadura, são escritores que cresceram na ditadura militar. Todos os livros hoje que são premiados, todos os livros hoje que são considerados como grandes livros da literatura contemporânea brasileira, são livros que retratam vivências da ditadura militar, porque as pessoas estão retratando o momento histórico do país. Os escritores hoje contemporâneos da minha geração, e aqui eu jogo para a minha geração, estão esquecendo de retratar o momento que a gente está vivendo. A gente está vivendo a redemocratização de um país. Gente, 30 anos, eu tenho 29. A redemocratização do Brasil é um ano mais velha do que eu. A Constituição brasileira é um ano mais velha do que eu. Você tem noção do tanto que eu já vivi em 29 anos? Imagina o Brasil, que é um ser, que é um organismo muito mais complexo do que eu. Por que que eu, como escritor contemporâneo de uma geração nova, não retrato o momento em que eu estou vivendo? Se vocês verem logo no início, eu falo sobre o Plano Real, em que ele demorou a chegar no interior, em que as pessoas, quando chegavam real nas cidades do interior, isso eu vivi. Elas não sabiam o que eram aquelas notas, isso é real. E é o que? Eu retratando o momento em que eu vivo. Eu não tenho que retratar a ditadura militar como escritor contemporâneo da minha geração, porque eu não vivi a ditadura militar. A ditadura militar tem que ser retratada por aqueles que viveram, ou então por alguém que queira escrever romance histórico, que é no caso do José Almeida, que escreveu um livro sensacional sobre o período de Getúlio Vargas. Mas isso ele quis ter essa vertente. Mas a minha geração, isso eu falo mesmo, está errando em não querer retratar o momento que a gente vive por medo. As pessoas não querem falar sobre o que a gente vive ultimamente, porque falar é muito maçante. Se eu falar sobre o que a gente está vivendo hoje, sobre os últimos momentos do Brasil, as pessoas não vão querer me ler porque é recente. Porra nenhuma. Porque se você escreve sobre o que você vive, as pessoas vão te ler. Literatura não é nada mais do que vivência compartilhada. Aqui tem vivência minha, igual eu falei no início da fala. Quem leu aqui, vocês acharam ruim? Não, sinceramente, pode falar, pode uma merda. Entendeu? Tem vivência. E o que eu estou gostando é que as pessoas que estão lendo estão falando. Teve uma leitora que leu e falou,
Você não sabe tanto que eu me vi na Clarice, da questão que eu sempre fui a gostosona da minha sala e ninguém me levava a sério quando eu falava algo inteligente. Eu falo, velho, é isso, entendeu? Eu estou compartilhando uma vivência minha, um olhar meu, de forma narrativa. Eu tenho que compartilhar o que eu estou vivendo. O que eu estou vivendo? É uma redemocratização mal feita. E como é que eu faço isso? Retratando nas páginas do livro. Porque aqui, se eu der a sorte, daqui 50 anos alguém vai ler, vai falar, nossa, ele falando aqui do plano real, que demorou a chegar no interior. Será que foi assim mesmo? A pessoa, daqui 50 anos, conseguir pegar, se eu tiver essa sorte, vai falar, nossa, através do livro do Paulo, consegui entender um pouco sobre como foi o plano real, a importância dele para o país. Entendeu? Nossa, Fortaleza, capital do sexo infantil. Será que era isso mesmo? Gente, década de 90. Olha só, foi ontem. E as pessoas não querem falar sobre isso porque falam, não, está muito recente. Mas não existe isso, está muito recente. Literatura é o hoje. E isso eu quero deixar claro que não é todo mundo obrigado a escrever assim. Essa é a minha visão do tipo de escritor que eu quero ser. Que é retratar o momento que eu vivo. Retratar o momento que eu vivo com o meu olhar. Consegui te responder? E eu posso pegar um gancho da sua fala, eu acho muito interessante, assim, essa é a minha experiência também como escritor. Eu tinha muito medo, muita crítica até sentar para escrever. A partir do momento que eu sentei para escrever e que eu finalizei o livro, eu deixei o livro pronto e o livro passou para a mão das pessoas, aquela literatura, aquele texto não é mais meu, ele é meu na gênese, mas a experiência de cada um ao ler, a vivência de cada um ao ler é muito diferente, porque ele tem uma mesma visão, normalmente são pessoas contemporâneas, mais ou menos da mesma idade, né, que tem uma convivência com você, etc, etc, ou alguma identificação, né, com você. E a impressão, a visão de um texto, de um mesmo texto, é muito diferente. Porque Sim. Você abre uma perspectiva. Nossa, eu não escrevi pensando nisso, mas você falando isso tem todo sentido. Eu já vivi isso várias vezes. Não, é muito louco, porque teve gente que... Então, assim, aquilo não é nosso mais. Não, isso aqui é do mundo. E aí foi, Teve gente que chegou com interpretação falando assim, nossa, porque a Joana Critério, ela representa não sei o que. Eu falei, velho, como assim ela representa tudo isso? Eu nem fazia ideia. Eu cheguei para o Alexandre perguntando, o que a chuva representa? A chuva, até então, ela é o senso comum que paralisa o mundo. Eu sabia. Se você parar para ver a chuva, ela sempre encrenca na minha história com quem foge do padrão. Você vê, é uma mulher que ela brigou com a tetravó da Clarice porque ela teve um relacionamento que não era convencional. O que o senso comum na época dizia? Isso não pode. Preconceituosa. É rancorosa. É o senso comum. O que é o senso comum na sociedade? É a manivela que entrava as coisas. Porque o senso comum, quando ele não é aliado com uma crítica, ele para tudo. Porque você vira e fala, nossa, eu quero, sei lá, a partir de hoje eu quero andar igual o Agostinho Carrara, meu sonho. O senso comum e a minha esposa diziam o quê? Não, você não vai. Carrara táxi. Carrara táxi. Mas é porque e é real. Não, mas é real. É porque é real. Se deixar, ele anda igualzinho. É porque eu juntou, porque eu já estava trabalhando. Mas eu adoro blusa florida, eu adoro blusa estampada. Se você ver, eu tenho mais blusa estampada do que blusa lisa. É porque hoje deram o azar. O azar de me pegar com uma blusa lisa. Mas por não dar gosto de Carrara. Mas é o que é o senso comum. O senso comum fala, um homem não pode andar com blusa florida. Não é. Não dá pra usar duas roupas com estampa. Aí o que eu faço? Eu viro na cara do senso comum, porque o senso comum fala de forma pejorativa, eu acho ridículo. Homem que usa blusa florida é viado. Eu caguei pra você. Tô casado e uso blusa. Tô casado usando blusa florida, isso não faz ninguém menos homem. Entendeu? Isso não interfere na minha sexualidade, não interfere nada. Eu acho bonito, eu tô usando o que eu acho bonito. Mas se fosse a chuva, ela falava, não vou chover quando você ficar com essa blusa desse jeito. Mais alguma dúvida? Eu queria voltar aos primórdios, não do Clarice, mas aos primórdios do Paulo Souza, escritor. Né?
como o objetivo também não é falar Só do somente do livro. Clarice, né? Você falou dos contos que aquela editora, né? Sim. Queria te publicar. E o que você vai fazer deles? E eu queria saber se um desses contos, ou algum outro conto, você hoje olha e pensa, dá para eu desenvolver isso aqui e transformar numa outra novela ou num romance. Demais. Eu tenho muita vontade de pegar um conto que eu tenho, que é Desventuras Sexuais da Michelle. O título já O que acontece? É uma série, Desventuras em série? É uma série. É uma série. É uma série de contos. Acho que eu tenho 6 contos escritos da Michelle. A Michelle é uma mulher que já transou. Só que chegou um momento da vida dela que ela não consegue mais transar. E ela tenta sair com vários homens, ela tenta fazer algumas coisas. Só que sempre quando chega na hora de fazer o sexo, acontece alguma coisa, ela não consegue transar. Eu tenho uma vontade de escrever um romance da Michelle sobre essa questão de que, sei lá, eu ainda tô maturando. Tô amadurecendo, mas, cara, esse é um dos contos que eu gostaria de pegar e fazer um romance, porque esse é um dos contos que mais fez sucesso no blog. Batia recorde assim, de visualização quando eu postava um conto da Michelle. É uma coisa muito louca. E tem uma inspiração, né? Deixa eu esperar. Tá gravando, é meio complexo. Existem terceiros envolvidos, então. Aí, Melhor não. depois de terminar a gravação a gente conta. Mas os pontos, é que o blog tá fora do ar, né? Que eu entrei nesse ato, eu preferi deixar o blog meio. Sim, quanto a um blog, o que você pretende fazer? Então, o que acontece? Quando eu comecei a escrever as resenhas, eu falei, velho, eu não vou escrever resenha igual todo mundo. Então, eu parti do princípio que eu queria escrever uma resenha mais crítica, uma coisa mais técnica. Então, eu li os livros e eu falava do ponto de vista técnico, aonde o autor acertou e de como isso influenciava na leitura para ser agradável. Então, eu não falava sobre a história, eu não falava sobre a minha experiência, eu falava, olha, ele construiu um personagem muito bem desenvolvido porque ele usou tal técnica. Então, se você ler esse livro, você vai encontrar um livro bem escrito. E começou a fazer muito, eu consegui pegar uma repercussão muito boa com as críticas que eu comecei a fazer. Só que a gente entra naquele problema que tudo na vida é uma onda. A gente chega no ápice e tem que cair. Ninguém vive no ápice eternamente. Eu cheguei próximo do ápice com esses tipos de resenha mais técnica. E eu comecei a ver que o meu conhecimento literário já não estava mais... como é que eu posso dizer? Não estava mais... suficiente, obrigado, para mim escrever o que eu queria escrever de forma técnica. Porque eu queria escrever uma forma técnica, falando sobre técnicas, de uma forma que qualquer um que lesse entendesse. Então, assim, é complexo, né? Por exemplo, eu pegar uma técnica narrativa, botar para um leitor leigo, para ele poder ler e entender que aquilo que eu estou falando é algo que ele possa ler sem ter medo. E que ele entenda. Porque é uma coisa que eu morro, assim, uma das coisas que mais me dão desespero no Brasil hoje é o preconceito acadêmico. Que são as pessoas que entraram na academia e acham que por ter entrado na academia e está escrevendo de forma técnica é suficiente, sendo que se um leigo pega aquilo para ler, ele não entende porra nenhuma. Eu acho que o acadêmico de verdade é aquele cara que tem o conhecimento e consegue passar o conhecimento para uma pessoa analfabeta. Preconceito acadêmico, para mim, hoje é um dos motivos que está fazendo o Brasil retroceder. Porque a gente tem muita gente capacitada nas academias, que entendem muito do que está acontecendo, entendem muito como fazer as coisas melhorarem, mas não consegue se comunicar com o povão. E é o povão que manda. Não é quem está na academia, é o povão. E você não saber se comunicar com o povão é desesperador. Pelo menos para mim, do meu ponto de vista. Aí eu comecei a ver que eu estava conseguindo escrever as resenhas, mas estava começando a ficar no mesmo padrão. E eu fico agoniado quando eu entro na minha zona de conforto. Porque eu estava vendo que já tinha mais ou menos uns 8 meses que eu estava escrevendo resenhas que as pessoas estavam gostando, que não sei o quê, mas estava no mesmo padrão. Eu não estava conseguindo aumentar o meu padrão. Aí eu falei, ou eu me resigno e fico no meu padrão, no meu conforto, ou eu dou um tempo para me estudar mais, melhorar para me voltar no padrão acima. Aí eu estou vivendo esse momento, em que eu estou consumindo mais material, em que eu estou buscando mais coisas para me entender mais sobre escrita, para me voltar com o blog num padrão acima do que ele está hoje. Porque eu não consigo ficar muito tempo sempre ali na mesmice. Na mesma. Eu tenho
um fogo no rabo e fala assim, você já tá há muito tempo aí, você tem que melhorar. Aí eu falo, não, melhorar como? Foda-se, melhora. É o desafio, né? É o desafio. Aí eu tô... Esse foi o motivo, então, de o blog estar... Tá fora do ar, porque eu também tenho que entender, aí é aquela coisa do cara de exatas, né? Porque eu fiz engenharia. Eu preciso entender o que eu quero, eu preciso traçar o que eu preciso para me chegar naquele momento. É bem cartesiano. Aí eu tô nesse momento, pegando o que eu preciso entender para me poder chegar lá. Mas pretendo em breve estar voltando com o blog. Esse breve aí, leia-se anos, meses, dias, não sei. E o que você tinha escrito, você tirou do ar? Como o blog saiu do ar, tá fora do ar, mas eu tinha 40 contos no blog. Teve alguns que eu publicava e tirava, mas no blog tinha 40 contos. Mas aí eu vou... Quantos desses estão nesse livro da Amazon? 5. É o Diário do John Hobson Miller, que é o do cara do Exército. É o Um Conto de Amor e Guerra, que foi um conto que a Ana pediu pra me escrever sobre amor. Só que eu não vou escrever só um conto de amor, vou botar a guerra no meio. O Descobertas Mentais, que é o do cara da rotina. O Pitá, que é uma história também de amor, só que ela mexe com mitologia egípcia, que o Pitá é uma divindade egípcia, e ele é confrontado que ele tem que realizar certas tarefas para ele poder viver com a mulher, só que chega no final acontece um fuzuê. Você escreveu ele no concurso também? Eu escrevi no concurso, fiquei em segundo lugar, com esse conto do Pitá. Tem o Despertar, que para mim é o conto o melhor que eu já escrevi, e o da Catedral, que é o que fecha. Esse não tá no blog, esse é inédito. Esse é só do livro de contos. Eu vou publicar com a Avá. Ah, sim. O coletivo Avá, Da Natália. o da Natália. Vou publicar com eles esse de contos para ter alguns físicos e tal. Separados? 5 livrinhos? Não, A coletânea. a coletâneazinha com eles. Quem sabe eu também publique um dos 6 contos das Desventuras Sexuais da Michelle. Né? Já faço um negócio. Considerando pelo menos o título e o mercado, né, editorial, tem um potencial de venda grande. Não. É legal, esse da Michelle é muito louco. Se você puder botar uma Michelle dentro da catedral também. Esse da Michelle é muito legal. A gente nunca tem noção do... Transando na catedral, né? Mas ela nunca chega Ela lá, nunca entendeu? chega a transar. Mas é um local, né? Aí é tão engraçado. E quando ela ia comer, São quantas horas, amor? Quantas horas? Pra mim não estender. 9h16. Já tá dando já a hora, então. O da Michelle foi legal, porque a gente nunca tem noção da repercussão que a internet dá, né? Por conta da Michelle, eu recebi um convite de uma emissora de TV para me trabalhar na roteirização de alguns episódios de uma série de comédia. Comecei a trabalhar, só que, assim... Era cilada, menino. Foi, me chamaram, conversei com puta cara do roteiro nacional, falei assim, caralho, eu tô no paraíso. Só que quando chegou na hora era pra mim ser estagiário, sem remuneração, estagiário não remunerado, e tudo que eu produzisse dentro do estágio era de propriedade intelectual da emissora. Só de pegar suas ideias. Ah, mas que legal, hein? Hã? Que legal. Aí eu olhei assim... É só pra quê? Tipo assim... A oportunidade única para dar experiência. E se for para essa questão de experiência, teve uma que eu não contei, essa trilogia, quando eu escrevi ela, por ser o primeiro grande livro que eu escrevi, eu falei, velho, eu sou... Mas era o que? Era um curso? Era... Não, era para trabalhar mesmo. E não aí, era curso, e não. aí você não ganha nada. Não Não ganha nada. Só Não... com o Ia rabo. ganhar A ideia é... Eu tô querendo entender aonde que entra Literalmente, eu ia a parte ganhar do... network. Que eles falaram, você vai conhecer muitas pessoas no meio e você vai ter possibilidade de fazer negócios com outras pessoas. Eu falei, vai tomar no cu vocês. Me coloquei pra isso. O que eu não contei pra vocês, o livro dos dragões, eu criei um... Quando você tá aprendendo alguma coisa? Não, eu tô indignado. Ele tá Você tem noção como eu fiquei. Eu tô indignado. Tipo assim, você tá lá pra quê? É porque a gente tá gravando. Depois que parar a gravação, eu falo que jogo os nomes tudinho na roda. É que eu não quero me comprometer. me faça ir pra casa sem saber que isso. Vai, você pode.
Condicional universal, né? Questão da Michelle. Da Michelle. Da Igreja Universal. Não, universal não. No teu livro de contos de dragão que eu falei no início, foi o primeiro que eu escrevi, eu me achava o melhor escritor brasileiro quando eu escrevi. Eu tava no auge da ignorância. Todos acham, né? Todos acham no primeiro livro. E eu falei, eu vou mandar para várias editoras que não sei o quê. Depois de uns 6, 7 meses, a gente já estava começando a namorar. Que foi o grande motivo que fez eu criar o blog. Uma editora grande daqui do Brasil entrou em contato comigo e falou, a gente vai publicar esse seu livro, porque ele tem um alto poder comercial. Eu falei, velho, 2012 eu tava com o quê? 23 anos? 22 anos. Eu falei, velho, é a chance da minha vida, uma editora grande, nível nacional, querendo me publicar. Foi tal, aí chegou a parte do... Vou contar só essa pra gente encerrar. Por conta deles terem lido O original dos dragões, né? Qual que era o contrato? Eles queriam que eu fosse um ghostwriter, um escritor fantasma. E eles queriam comprar os direitos autorais da história. Porque a história tinha um escritor no catálogo deles, que tinha mais alcance do que eu, e ninguém me conhecia como escritor. E que eles iam publicar a minha história no nome desse cara. E eu tinha a merda de ter assinado um contrato de exclusividade de 12 meses. Que se fosse um período de 12 meses, eu tinha que publicar qualquer coisa com eles. Só que aí, pelo contrato, para minha sorte, eu podia passar os 12 meses sem dizer nada, sem publicar nada, e o contrato vencendo, eu não tinha mais nenhum vínculo com essa editora. E eles começaram a ofereceram 20 mil reais pra gente comprar seus direitos autorais. Eu vou publicar, eu quero publicar o livro com o meu nome, eu que escrevi, eu quero meu nome lá, porra. Eu não tô escrevendo para outro cara, porque se fosse para mim ser um escritor fantasma, eu chegaria e falaria, eu quero ser um escritor fantasma. Eu sei que quando chegou nos 11 meses, 12 meses, isso foi foda porque eles escreveram, pegaram os 3 primeiros capítulos, não, os 3 não, os 5, e botaram acho que foi na Bienal do Rio, ou Bienal de São Paulo, nem lembro qual foi a Bienal de 2012. Fez aquela sample, né? Fez aquela para distribuir para alguns leitores na Bienal para ver qual que seria a repercussão. E a repercussão foi ótima, as pessoas adoravam, que não sei o que, estavam querendo saber quanto ia ser publicado, só que eles não botaram o nome de nenhum autor. Isso já me deixou... Pistola, né? Porque, porra, eles estão distribuindo o material que eu escrevi, não botaram o meu nome, só para ver qual que era a repercussão dos leitores, e o pessoal tá querendo saber quando vai ser publicado, eles querem publicar com o nome de outra pessoa. Quando chegou com 11, 12 meses, eles me ofereceram uma quantia de 120 mil reais para comprar os meus direitos autorais. Aí foi na hora que... Não foi quase. Você não vendeu, rapaz. Você ganhar 120 mil vendendo livros, Eu não vendi por... Nos ganhar 20 mil escrevendo literatura não, no mas Brasil, sendo um Mas foi autor... 120 mil que eles me ofereceram no final. E a gente tava namorando já, a gente não era nem casado na época. Ela viu... ela ficou O aceita, dilema. aceita. Eu falei, não vai aceitar, não. O que eu pensei, velho? Se eu aceitar... O que eu pensei na hora. Se eu aceitar e essa merda fizer um sucesso... Eu vou entrar em depressão. Eu vou entrar em depressão. É a morte do escritor. É a morte do escritor. Eu não escrevo mais nada na minha vida. Eu pensei isso na hora. E aí, cara, eu vou falar. Aqui em todas as mulheres da minha vida, eu vou até ler aqui a dedicatória, pra vocês entenderem o negócio, ó. Para todas as mulheres da minha família, especialmente para minha esposa Ana. Para todas as mulheres, geralmente vocês me ensinam que é ser forte. Eu, se não tivesse com essa mulher aqui, eu tava na merda. Porque ela virou pra mim e falou, olha, não vende. O problema é que você não tem nome comercial, as pessoas não te conhecem, a gente vai fazer você ser conhecido. A gente vai criar um blog e você vai publicar as coisas lá. Eu falei, então eu vou pegar o meu livro que eles querem e vou publicar ele no blog. Aí ela, você não vai fazer essa burrada. Você vai com 120 mil, vai estar de graça? Aí ela, você não tem outras coisas escritas? Eu falei, tem. Você não sabe escrever? Sei. Então você vai escrever e vai fazer o seu nome ser comercial. Então, ou seja, o ponto para ler surgiu também pela questão de eu querer aprender a escrever mais, mas foi também por conta desse negócio. Porque foi um momento muito cabuloso da minha vida que eu parei para pensar, velho, se eu tiver, eu vou ter muito dinheiro, só que dinheiro acaba, e eu nunca tive educação financeira, então isso vai acabar muito rápido. E eu vou entrar em depressão. Eu já estava em depressão, porque eu já estava em conviver com a possibilidade de ver meu livro sendo lido por pessoas com o nome de outra pessoa, já estava me deixando mal. Imagina se ele faz sucesso. Aí foi daí que o blog surgiu, porque eu falei, tá, então não é nome comercial, as pessoas não me conhecem como escritor. Aí eu falei, você me apoia? Ela apoia.
Se eu não fizer sucesso no futuro, você vai continuar comigo? Continue, muito massa. Agora desligue a As melhores perguntas. Eu quero nomes. Eu quero nomes. Mas você vê como Deixa o pessoal. é engraçado, só pra gente finalizar, como a vida é muito louca, né? A vida veio pra mim com uma proposta de dinheiro muito grande por conta de uma coisa que eu escrevi, disse não, porque não ia ter o meu reconhecimento. Fui batalhando, consegui ser visto por uma editora de fora, teve alguns problemas que eu não pude, mas mesmo assim, cara, o reconhecimento veio. Tô publicando agora, meu livro tá tendo uma repercussão muito positiva. Então, assim, com o livro de estreia solo meu, físico, eu tô me sentindo muito sortudo, eu tô me sentindo muito grato. Veio essa questão da emissora, então, ou seja, outro reconhecimento do meu trabalho. Eu falo assim, caraca, minha emissora tá me chamando, por mais que seja um trabalho escravo, mas já chegou em mim, então, ou seja, já é um reconhecimento do que eu escrevo, então, ou seja, isso mostra pra mim que eu tô conseguindo crescer no caminho certo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu tentei ser o mais breve, mais resumido possível. E obrigado pra quem assistiu. Pena vocês não estar aqui porque eu vou soltar o nome de todo mundo agora. Vamos perder a melhor parte. Vamos perder a melhor parte. E é isso, gente. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado do que eu falei. Que tenha sido maçante. É isso. Então, vou encerrar. Sai aí.